sou a tia Mari e eu gostaria de falar para você sobre o nosso projeto de ciências e de artes que nós estamos desenvolvendo em nossa escola, a Escola Luz do Saber, onde a cada semana nós estamos trabalhando com os nossos alunos sobre temas específicos. E o tema que eu venho falar com você aqui hoje, que nós trabalhamos no decorrer dessa semana com os nossos alunos, foi sobre o tema cidadania e responsabilidade. E de repente, diante desse tema, você pode vir a pensar e a questionar o que tem a ver cidadania com responsabilidade, com respeito? E eu te digo que cidadania e responsabilidade caminham juntos, estão aí andando de mãozinhas dadas, né? Um cidadão, por exemplo, se o cidadão ele não for responsável, ele acaba desrespeitando o direito do outro, ok? E por consequência, ele acaba ultrapassando o seu próprio direito, ou seja, o seu espaço. A cidadania se faz com o respeito, que é fruto de responsabilidade. Nós sabemos que todos nós que somos cidadãos, nós temos direitos e também deveres. Direitos que nos são dados, que nos são garantidos por lei e que precisam ser respeitados. E deveres esses que também precisam ser obedecidos por nós como cidadãos. Somente assim nós estaremos nos mostrando pessoas, cidadãos responsáveis, né? Quando nós falamos em responsabilidade, nós devemos ter em consciência que nós, como cidadãos, nos tornamos responsáveis por cada escolha que fazemos, responsáveis por cada ação que temos, responsáveis por cada palavra que falamos. E como cidadãos, nós precisamos tomar essa responsabilidade em nossas mãos. Quando nós nos deparamos com a nossa sociedade em si, com o nosso dia a dia, quando nós começamos a olhar aí para o nosso redor e analisarmos o procedimento de cada pessoa como cidadão, de cada instituição que seja, nós começamos a ver que, infelizmente, a nossa sociedade em si, ela tem deixado muito ainda a desejar como cidadã, uma sociedade repleta de cidadãos, feita por cidadãos e cidadãos esses que sejam responsáveis. E isso é triste de vermos, porque muitas vezes, agindo dessa forma, nós não paramos para refletir se de alguma forma nós estamos causando algum mal à nossa sociedade, se estamos causando algum mal ao nosso planeta, ao meio em que vivemos, a sociedade com quem convivemos ou não. E é momento esse para nós refletirmos sobre o que é ser um cidadão, porém um cidadão com responsabilidade. No que diz respeito à questão nossos direitos, nós sabemos que todo cidadão ele tem direito à saúde, ele tem direito à moradia, tem direito a estudar, tem direito a poder ir e vir, tem direito de poder dar a sua opinião, tem direito a tantas coisas que quando nos são negadas ou nos são tiradas, que são desrespeitadas, mais do que depressa, nós sabemos como fazer por onde, reivindicar esses direitos, protestar muitas vezes contra esses direitos que nos são tomados. Mas e no que diz respeito aos nossos deveres? Como cidadãos, será que nós temos cobrado de nós mesmos também o fato de muitas vezes descumprirmos, com os nossos deveres como cidadãos? Ou simplesmente temos deixado passar como se fosse mais uma coisa, natural, que não precisa se atentar? Nós temos, na realidade, muitos exemplos a serem vistos. Um exemplo, por exemplo, aqui que eu gostaria de citar, algo simples que eu gostaria de citar, o uso da água, que muitas vezes tem sido usada de forma indevida e que nós, como cidadãos, precisamos nos atentar para isso, Precisamos aí usar a água com consciência. Nós vemos muitas vezes, passamos por lugares aí onde nós temos visto pessoas de empresas, instituições
que tem lá lavado as suas calçadas com mangueiras de água, e sem se importar com a questão de se estar ou não gastando água de forma indevida. Quando na realidade nós deveríamos estar refletindo sobre como poupar essa água. Não é mesmo? A água que é para consumo humano, para consumo animal, nós não podemos estar desperdiçando. Mas quantas vezes nós, cidadãos comuns, não fazemos isso também? Quando nós poderíamos reutilizar a água, por exemplo, de uma lavagem de roupa, não é verdade? Poderíamos coletar a água da chuva e armazenar para esse tipo de uso, né? Outra coisa que muitas vezes nós olhamos e nos entristecemos. O tempo em que estamos vivendo, um tempo esse de pandemia, onde nós temos saído pelas ruas, olhado ao nosso redor e infelizmente nós temos visto que as pessoas em si, elas têm agido com uma certa irresponsabilidade no que diz respeito ao uso da máscara. Quantas pessoas têm transitado pelas ruas normalmente sem usar as suas máscaras, sem se importar com a sociedade, o meio em que vive? Todas as vezes que nós deixamos de cumprir um dever, nós estamos desrespeitando a nossa sociedade, desrespeitando o nosso próximo. Nós precisamos estar atentos e sabermos, refletirmos que essa pandemia, né, o contágio desse vírus, o coronavírus, quando eu deixo de usar a minha máscara, não vai afetar apenas a mim mesmo, mas vai afetar a todos aqueles que estão ao meu redor. E por que não cumprir com esse dever? É um dever? Sim, é um dever. Nós estamos vivendo sobre as diretrizes de um governo e nós, como cidadãos, temos que respeitar essas diretrizes, essas leis, né? Essas orientações que nos são dadas para que possamos viver bem no meio em que convivemos com as pessoas. Eu tenho, como cidadão, o dever de respeitar todas as pessoas do bairro onde eu vivo, da cidade onde eu vivo, mesmo eu não conhecendo-as. Ainda assim, eu tenho que respeitá-las, agir com respeito, com responsabilidade. E todas as vezes que nós deixamos de fazer o uso da nossa máscara, nós estamos agindo com irresponsabilidade, com falta de cidadania. E é isso que nós temos passado para os nossos alunos. A importância de, como cidadãos, eles terem sim o direito de muitas vezes reivindicarem contra coisas que lhes pertencem, como os direitos de moradia, direitos de escola, todos os direitos que eles têm, como também como cidadãos, eles têm o dever de cumprir com normas e leis estabelecidas. Então, diante disso, o que nós temos para passar para você durante esse dia de hoje, durante essa semana que nós trabalhamos, né? Todos nós professores, a escola, a família Luz do Saber trabalhou com seus alunos. É apenas uma frase. Nós precisamos agir com responsabilidade e cidadania. Se cada um de nós fizermos um pouco, a cada dia alcançaremos melhores condições de vida para nós mesmos, numa visão imediatista e para as futuras gerações. Um beijo e obrigada.